torne esse um hábito diário. Sugiro 15 minutos por dia, meditação, oração, uma respiração consciente. E pesquisa. Não negue sua dúvida. Pesquise, estude, mas não leia só quem combate. Leia quem evidencia. Leia quem pesquisa os fenômenos espirituais também. Pelo menos leia os dois lados. Faça um esforço de se felicitar, porque é da nossa própria estrutura cerebral. Nós temos regiões do cérebro próprias para ativar as vivências místicas oracionais meditativas, ou seja, nós temos uma programação genética para a espiritualidade. Não para nos enganar, como há regiões do cérebro mais ativadas, como por exemplo o lóbulo temporal direito e o lóbulo parietal esquerdo. Eu me recordo que uma médica, no início, perto da metade da década passada, 2003 a 2005, eu tenho a impressão que foi mais para 2003, uma médica, isso mesmo, mais para 2003, uma médica veio apavorada, uma moça muito inteligente, que estudou aqui nos Estados Unidos inclusive, mas que era residente em Aracaju quando eu estava lá na época. Nós residimos parte do ano aqui nos Estados Unidos e parte do ano no Brasil, a maior parte no Brasil. Essa médica veio apavorada, porque ela tinha acompanhado uma fala científica de um ateu. Então, o que foi que esse ateu neurocientista disse? Nós somos o único animal que temos consciência da própria mortalidade. Porque nós precisamos, por causa dos lóbulos frontais, que nos dão a percepção da nossa mortalidade. Finitude física, isso é indiscutível, lógico. E por causa disso, nós criamos subterfúgios religiosos, espirituais, para nos confortar da percepção dolorosa dessa finitude. Ela ficou apavorada mesmo, ela apareceu em pânico, porque era uma pessoa que tinha muita necessidade de vida espiritual, de contato com Deus, porque ela tinha uma vida emocional tormentosa. E essas pessoas são mais compelidas a isso, como as pessoas são compelidas à arte dessa forma, ao lazer dessa forma, aos vícios desbragados dessa forma. Reagir com a busca de espiritualidade é uma reação, me parece, muito edificante, muito supraordenadora, vai mais uma vez, inteligente, elaborada. Não para uma religião castradora, dogmática, e dentro de todas as religiões a pessoa não precisa ser dogmática e autocastradora e castradora. Mas vamos voltando ao raciocínio. E ela disse, Benjamin, me ajude, me socorra, a vida vai perder o propósito, eu não tive argumentos contra esse raciocínio. Olhe, é isso, faz sentido nos nossos lóbulos frontais, por causa de termos os lóbulos frontais desenvolvidos, onde nós temos capacidade decisória, de planejamento, etc. Nós percebemos que os animais não têm consciência de sua finitude física, a sua morte física, que é um fato. A nossa imortalidade não é física, é da consciência que atravessa, que usa o cérebro como um corredor neurológico de manifestação. E agora o que eu digo? Aí eu falei para ela, o cérebro é cheio de departamentos funcionais. Se eu disser a você que há uma região no cérebro para as percepções visuais. As percepções visuais são processadas no fundo do cérebro, aqui. Então, interessante, os olhos estão aqui na frente, mas a visão é processada no fundo do crânio. Se eu disser a você, olhe, o que você está vendo não existe, é processado, uma região no cérebro para isso, você diria o quê? Se eu disser a você, porque existe, o cérebro todo é interligado, isso é o que a boa neurociência diz, é um conhecimento já até relativamente, isso não é recente, isso é conhecido. O cérebro é todo interligado, ele pode absorver funções de uma área em outra, mas há regiões mais relacionadas a certas funções do que outras. Como eu acabei de falar, processamento visual no fundo do crânio. Atrás, não é? Da caixa craniana, aqui a parte, portanto, mais para trás do cérebro, acima do cerebelo, que é um cérebro primitivo ligado ao bulbo raquidiano, ao cérebro reptiliano, por assim dizer, que existe, chama-se reptiliano porque nós partilhamos com os répteis realmente, inclusive uma das razões é essa. Então, o tronco cerebral. Então, o cerebelo um pouco mais para trás. Muito bem. Acima, existe já no cérebro, aqui atrás, o processamento visual. Há regiões para o tato, para o processamento do tato, do olfato, da audição. Lá vai. Vamos falar só dos sentidos físicos. Eu falei com ela, vamos nos ater aos sentidos físicos.
Há regiões do cérebro mais especializadas, assim como os lobos frontais também, que são mais especializados em planejamento, em raciocínios complexos. Então, e também em percepção da mortalidade, da finitude física, mortalidade física. Cada uma dessas áreas de percepção são reais. Assim como os lóbulos frontais, que percebem a nossa finitude física, não há dúvida sobre isso. Mas existem regiões do cérebro que processam a experiência de contato com vozes espirituais, com a experiência de contato com Deus, como o lóbulo temporal direito, para a questão de percepção de outras consciências, de outras inteligências, de outros vetores mentais, de outras vozes que podem parecer físicas ou não, não precisam parecer físicas, ou o lóbulo parietal esquerdo, que tem a ver com a identidade, a construção da ideia de eu, e que a pessoa relaxa isso e começa a ter uma percepção oceânica. Bem, quando se trata de percebermos a região do cérebro para perceber visão, ninguém diz que o que a gente está vendo não é verdade só porque existe uma região no cérebro. Ninguém diz que a audição que ouvimos não está sendo dito só porque existe uma região no cérebro para processar. A mesma coisa sobre os outros sentidos. Tato, tanto tato como paladar, como olfato. E a percepção da morte que os lóbulos frontais nos concedem. Mas quando vai se falar de vozes espirituais e Deus, aí então dizem, não, isso é uma invenção do cérebro. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso não é científico. Isso é um raciocínio doutrinário. Isso é uma opinião do autor fazendo uma ingerência, uma interferência indevida no raciocínio puramente científico. O cérebro humano é preparado para percepções. Percebemos o que é visual, não rigorosamente. Nosso cérebro interpreta o que está aqui fora. Mas pelo fato de ser uma interpretação, a gente não nega que exista. Ninguém nega o que ouve. Apenas sim, nós sabemos que é uma interpretação do que está sendo ouvido. Não é exatamente, mas existe o que nós estamos ouvindo. Nem do que estamos sentindo, como os pequenos detritos de uma flor perfumosa, e nós sentimos a fragrância. Não se sabe exatamente o que é, mas é um fato, existe. Então, nós aspiramos ali aquilo próximo à rosa, por exemplo, uma que esteja bem perfumada, e percebemos o olor característico da rosa. Ninguém discute que seja real. Mas está no cérebro, tem uma região no cérebro para isso, logo a rosa não existe. Então a morte que nós percebemos não existe porque existe uma região no cérebro para perceber? Então o que é visual, auditivo, olfativo, gustativo não existe porque existe regiões no cérebro para isso? Claro que existe tudo isso. Mas e por que a região no cérebro que é relacionada a perceber a espiritualidade de Deus, essa região está enganada? O que essa região percebe é pura invenção. Vocês entendem que isso aí não é uma compensação, não é real. Essa região no cérebro existe para enganar as outras. Vocês percebem que é doutrinário, que é ideológico, que é opiniático, que é uma vontade daquela pessoa acreditar que não existe, porque não é científico, todo o cérebro percebe o que existe. Mas essa região inventa, mente para o resto do cérebro. O que vocês acham? Não estou dizendo que as percepções do cérebro sejam exatas. Repito, por exemplo, todos nós temos um chamado ponto cego nos olhos. Nos dois lados. Não adianta a visão, nós temos uma ajudazinha, porque nós temos uma visão binocular dos olhos que ajuda o cérebro a cobrir um ponto cego que nós não percebemos em nenhum momento. Existem alguns testes, é fácil a pessoa pesquisar, está na internet, para como fazer para perceber o ponto cego. E o cérebro cobre. Nós temos pontos cegos em tudo, na lógica, na razão, em tudo, na imaginação. A memória se mistura com a imaginação. Não, eu tenho certeza. Observe uma festa, quando a pessoa termina. Por que nós temos regiões no cérebro mais relacionadas à memória? Significa que as memórias não sejam reais? Claro que são reais. Mas também significa dizer que sejam precisas, objetivas? Não. Terminou uma festa e duas pessoas vão falar sobre o que aconteceu, elas vão discordar sobre vários pontos. E nenhuma das duas está mentindo. É porque a memória humana é subjetiva. Assim como a percepção visual auditiva tem uma série de distorções. E nós nem sabemos literalmente o que existe aqui fora. A física quântica fala sobre isso brilhantemente. Então nossa percepção de Deus e da espiritualidade é distorcida também. Não é muito clara. Tanto é que há budistas, cristãos, taoístas,
pessoas que preferem nenhuma definição religiosa, mas a existência do mundo espiritual, de Deus como se queira denominar, como entendamos, com nossos filtros, assim como a memória, assim como o olfato, assim como a visão, assim como a percepção da morte física, isso tudo existe. Vamos ser realmente rigorosos, vamos ser realmente racionais, vamos ser isentos. Dizer que só essa parte do cérebro está inventando e mentindo e pregando uma peça no resto do cérebro é uma forçação. Permitam utilizar uma expressão bem errada, é uma forçação de barra. Fugiu a pureza do pensamento sensato, do pensar correto, do pensar isento. De repente a pessoa fugiu da linha correta de raciocínio para pregar para si mesmo e outras pessoas que Deus e espiritualidade não existem, porque nós temos que dar contas do que estamos fazendo, do que estamos sentindo, e nós temos que dar contas a uma comunidade de seres superiores que existem, quer nós queiramos, quer não. Mas é uma comunidade de seres superiores mesmo, não só em inteligência, mas em sentimento. As pessoas temem seres superiores porque elas têm problemas de caráter, e elas imaginam que quem esteja acima vai querer nos dominar, vai querer nos explorar, porque essas pessoas costumam dominar, tentar pelo menos dominar e explorar outras pessoas. Por isso temem seres superiores. Eu estou dizendo que não é isso consciente sempre. Às vezes isso é um filtro inconsciente. Não quero autoridades lá em cima. Já basta lidar com autoridades aqui embaixo na Terra, autoridades políticas ou quaisquer que sejam, culturais, religiosas. A autoridade em cima, francamente, eu quero ser livre na minha cabeça. Livre ou licencioso, licenciosa, livre ou libertino, libertina, livre ou criminosa, criminoso, ninguém está vendo, eu faço o que eu quero. E não sou responsável pela energia, pela emanação mental e pela linha de eventos que eu estabeleço para o meu futuro, pelas minhas escolhas escondidas das pessoas, mas que são percebidas. Assim como a lei da gravidade, não adianta dizer, não acredito na lei da gravidade. Lança-se uma pedra para cima e em linha reta vai cair sobre a cabeça da pessoa. Esses fenômenos existem, essas leis existem. E eu sei que você, que é de bom coração, dócil, uma pessoa voltada para fazer o bem, a maior parte das pessoas quer fazer o bem às pessoas, a maior parte das pessoas é honesta, a maior parte das pessoas acha interessante que existam seres superiores, por isso tudo bem. Não há tanta receptividade à ideia de sociedades, comunidades extraplanetárias, amigos e amigas. É bem lógico, não é? O nosso universo, 150 bilhões de estrelas só na nossa Via Láctea, 100 bilhões de galáxias conhecidas pelos nossos radiotelescópios, apenas os de hoje. Já existem teorias bem fundamentadas de que o nosso universo inteiro é só uma bolha e que existiriam infinitos multiversos, a ideia de que há universos paralelos. Como imaginar que só aqui na Terra houve condições de surgir vida e vida inteligente como nós temos? Não é tão fácil para muita gente aceitar que existem comunidades extraterrestres inteligentes e mais avançadas que nós. As que não forem mais avançadas que nós se destroem, porque passam pela era da tecnologia nuclear e se destroem. Nós podemos ainda nos destruir, como estamos nos ameaçando nos destruir com os problemas ecossistemáticos, com as bactérias, as superbactérias sendo desenvolvidas, assim como também com os problemas nucleares, porque estamos com a tecnologia nuclear sendo disseminada, etc. Terrorismo nuclear, Deus nos livre, nós não sabemos. E por que não também essas comunidades invisíveis às nossas percepções, ao espectro das percepções, tão limitado espectro dos nossos 5 sentidos? Quando se vai trabalhar em laboratório, nós temos que usar microscópios. Quando vamos trabalhar com astrofísica, temos que trabalhar com telescópios, não tanto a astrofísica, mas vamos dizer, a astronomia. Vamos lá estudar galáxias distantes. Não temos que estender o diapasão dos nossos sentidos. Então, como é que não vamos estender de outra forma também? Há evidências muito claras da existência do mundo espiritual. As tradições antigas têm muita base. Fritjof Capra, um dos grandes pensadores da física do século passado, ainda encarnado pelo que eu saiba, trouxe com o seu clássico Tal da Física nos anos 1970 e depois o ponto de mutação, se não me engano, a virada, se não me engano, no próximo ano de 1980, conclusões interessantíssimas relacionando as grandes tradições espirituais do Oriente com a física quântica e suas descobertas, agora desde o início do século XX para cá, início do século XXI. A Carl Werner Heisenberg fez especulações muito interessantes, menos elaboradas nessa área também, aquele que foi o pai da lei
do princípio da incerteza ou da indeterminação, ou temos certeza de uma informação, ou acabamos tendo outra informação menos precisa, para termos um pouco de objetividade, respeitando a impossibilidade de ter completa objetividade, temos que encontrar um ponto de meio termo entre mais ou menos objetiva essa informação, mais ou menos essa outra, para termos uma ideia geral sobre a informação que buscamos. É assim que a gente tem que viver, respeitando a nossa humanidade, sem grandes certezas, mas com convicções baseadas em fatos e em experiência. Beijo no coração de cada um e cada um de vocês. Até o próximo domingo, se os Cristos de Deus e se a Divina Providência assim autorizarem.